Boa tarde a todos, também a paz do Senhor Jesus. Aqui pastor Ismael Rossi. Eu vou aguardar algumas pessoas entrarem aí. Acredito que talvez não entre tantas pessoas pelo fato de ser um dia de semana. Agora, horário do almoço. Mas eu preciso me posicionar acerca em relação a algumas questões e achei por bem fazer essa live hoje. E espero que você que esteja acompanhando aí, você que for acompanhando, comenta, curte, compartilha a nossa live, marca aí os grupos. Não sai dessa live, é muito importante mesmo. Mas devido ao assunto ser muito urgente, eu não vou me demorar muito a iniciar. Quem não puder acompanhar agora, provavelmente acompanhe depois. Queridos, Paulino, missionário Paulino, Deus abençoe, meu amigo. Queridos, eu estou fazendo essa live hoje e você vai ver isso se repetir por alguns dias, não sei quanto tempo, mas fazia alguns dias já que eu não fazia uma live pessoal assim. Mas eu resolvi colocar um posicionamento pelo fato de algumas coisas que eu ouvi de algumas pessoas. E quem conhece a minha história, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu nunca fui de me envolver em questão política. Nunca tive muito nesse, a não ser algumas questões pequenas, mas nunca fui muito de me envolver nessa questão política. Talvez tenha sido até um erro às vezes, mas sempre foi a minha escolha. Pela questão pastoral, pela questão pessoal mesmo. Nunca fui muito de me envolver. Portanto, no que nós estamos vivendo hoje, eu entendi que é impossível, como pastor, como ser humano, como pai, eu não me envolver. Eu não colocar a minha posição, eu não me posicionar. Na verdade, diante da situação que nós estamos, é impossível eu ser omisso. E eu sei, como eu já ouvi de algumas pessoas, dizendo: pastor, o lugar do senhor, o lugar de um pastor é cuidando da igreja. O pastor não deve se envolver na questão política porque tem que cuidar da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu estou me posicionando justamente por esse fato. Justamente por esse fato. Em relação a cuidar da igreja, você que se preocupou, você que disse que nós, pastores, não devemos nos preocupar com política ou nos posicionar acerca dela e que devemos cuidar da igreja, para você que se preocupou, muito obrigado, a igreja vai muito bem. A igreja que pastoreamos vai muito bem, obrigado. Obrigado pela sua preocupação. E pode ter certeza que cada pastor que é temente a Deus está fazendo o seu papel pastoral, de cuidar do rebanho. E é justamente por cuidar do rebanho, por cuidar da igreja, que nós estamos nos posicionando. Nós não podemos
diante do cenário que nós estamos enfrentando, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar neutro diante dessa situação. E é por isso que eu venho chamar a sua atenção, de você cristão, de você que defende os valores da família, de você que não se vende por propostas de um governo que em anos, não foi um, não foi dois, em mais de 10 anos, nada fez. E agora, e todos os anos que ganharam a eleição, e isso, se você quiser, eu te mando no teu particular os vídeos. E todos os anos que ganharam a eleição disseram que iriam mudar o nosso país, que iriam mudar a situação. O meu posicionamento diante de tudo isso é que chegou o momento de nós nos posicionarmos. O que me preocupa é muitos que se dizem cristãos, indo a favor de um governo. Porque a batalha nossa, meus irmãos, a batalha nossa não é favorecendo a Bolsonaro ou indo contra Lula. Não. A nossa batalha, o nosso posicionamento é contra aquilo que fere os princípios cristãos. Vai muito além de um homem, vai muito além de um político. Nós estamos falando de batalhas espirituais. Nós estamos falando de guerras espirituais. E que diante disso nós não podemos nos calar. Você que é cristão, é inadmissível. Eu sei, eu entendo que o voto nosso, que é nosso posicionamento, que o nosso voto, nós temos livre-arbítrio, você escolhe quem você quiser. Portanto, como cristão, é inadmissível você defender a Bíblia, você crer na Bíblia, você dizer que tem princípios bíblicos. Compartilha essa live. Senta o dedo aí e compartilha essa live. É inadmissível você que tem princípios e que diz que tem princípios bíblicos e é cristão, você ir a favor de um governo, de um partido político que vai totalmente contra os princípios cristãos. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. Não se trata de homens. E o que nós estamos vendo são cristãos se absterem. São cristãos amordaçados. São pastores covardes. São homens que têm se calado por medo de represálias ou não sei do que. E alguns cristãos que se venderam por Bolsa Família que nem perderam. Pelo contrário, tiveram até maior do que isso, o valor. Nós não podemos, não temos como nos calar, nos abster diante de uma situação e aceitar. E o que me preocupa ainda é a concordância de alguns pseudos cristãos que colocam e se dizem cristãos, mas votaram e estão indo a favor de um partido que vai contra os princípios familiares. De um partido que apoia a ideologia de gênero. Sabe quando essas pessoas vão se arrepender? É quando o teu filho tiver que dividir o banheiro do colégio, o banheiro da escola, com um homem que se diz mulher ou com uma mulher que se diz homem. Você vai se arrepender. É quando você descobrir que o governo que está te prometendo comer picanha, comer tudo aquilo, isso daí, você vai descobrir, quando você descobrir que este mesmo governo é o governo que apoia o aborto. Só que as pessoas não estão valorizando princípios cristãos. Estão pensando na questão econômica
E mesmo pensando na questão econômica, não estão levando em conta que passamos 2 anos, mais de 2 anos de pandemia. Um governo que aumentou o emprego, de um governo que lutou e que tem lutado pelos princípios cristãos. Mas infelizmente cristãos estão indo contra, não estão valorizando. É inadmissível uma pessoa que se diz cristão ir a favor de um partido que apoia o aborto. Nós estamos vendo um país aqui próximo ao nosso, que agora foi decretado a lei. E aí você diz assim, mas não é um presidente que decide? Justamente, não é. Não é. É uma cúpula. Mas lembre, a cúpula maior do nosso país é o STF, que todos os ministros, com exceção de 2, são esquerdopatas, são esquerdistas. E que vão sim legalizar o aborto, se porventura Deus permitir este homem entrar no governo. E que vão sim legalizar as drogas, como é a palavra desse que também se diz cristão, mas nunca teve princípios, que vai contra a família, que quer liberar a questão da ideologia de gênero nas escolas. E você vê cristãos amordaçados, enganados, com visões terrenas, e que ainda olham para nós como pastores e dizem, nós não podemos nos envolver na política, nós precisamos nos posicionar. Se você abrir a sua Bíblia, aí você diz assim, pastor, mas toda autoridade, a Bíblia diz que é constituída por Deus. Existem autoridades que são permitidas. Se você for lá no livro de Oséias, capítulo de número 4, se é Bíblia que você quer, então vamos para a Bíblia. Você vai ver o próprio Deus falando que houve autoridades que os homens colocaram, que foi por vontades humanas. Então a minha palavra hoje é para você que se diz cristão, que se diz que valoriza os princípios bíblicos, mas que votou no PT, que votou em um governo que vai contra os princípios cristãos, que está votando em um governo que quer a liberação das drogas. Sabe quando que você vai se arrepender disso? É quando você descobrir que próximo a você ou dentro da sua família, o sofrimento de alguém que tem uma pessoa drogada, dependente químico dentro de casa. É quando você chegar na tua casa e você se deparar com o teu filho com uma cartilha falando sobre sexo e ideologia de gênero dentro da escola dele. Sabe quando você vai valorizar isso? É quando você estiver na rua e ser assaltado por um bandido, e a própria lei apoiá-lo e dizer que você que foi assaltado é o errado, mas ele só roubou o teu celular, então ele não deve ficar preso. É esse tipo de pessoas que você está apoiando. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de governo que você está apoiando. É quando você tiver a sua propriedade invadida por pessoas que, apoiadas pela lei, apoiadas pelo governo, vão invadir a sua propriedade. E você não vai poder fazer nada, você não vai poder se defender porque a lei não vai te apoiar. É quando você querer pregar liberação, pastor, você, covarde. É quando você quiser pregar em praça pública, como nós temos o direito hoje, e você não poder mais. E não vem me falar que é difícil de um governo apoiar essas leis, porque o PT tem todo o apoio no STF. De homens inescrupulosos, homens que não têm Cristo, que não têm princípios cristãos. E nós cristãos, crentes, que se dizemos que eu estou falando agora com a classe dos cristãos, seja crentes, seja católicos, mas que se denominam e que dizem que apoiam o cristianismo. É com você que eu estou falando. É com você que olha para a igreja e diz que a igreja tem que ficar quieta, que a igreja tem que ficar calada. Chegou o tempo da igreja se posicionar. E não é por medo, não vem dizer para mim que nós estamos nos posicionando por medo de perseguição religiosa,
O mundo vai saber, se porventura Deus permitir que este governo forjado de armas malignas e diabólicas assuma o nosso país. O mundo vai saber quem é e quem não é, e você vai ver se era medo de perseguição religiosa que nós temos. Não é questão de medo de perseguição religiosa. Não é questão de nós não queremos que se cumpra a palavra. Sim, a palavra vai se cumprir. Sim, o negócio vai apertar para a igreja cada vez mais, mas eu não vou fazer parte de ajudar o anticristo. Eu não vou fazer parte de ajudar o demônio a perseguir a igreja. Eu não vou fazer parte de ajudar o diabo a perseguir os valores cristãos. Então você que está apoiando e que está votando no PT, lembre-se, cada criança que ser abortada você tem culpa. Cada criança que for tirar a vida, a culpa vai cair sobre suas mãos. O sangue estará nas suas mãos. Cada bandido que matar alguém, o sangue vai recair sobre as suas mãos. Cada criança que sofrer na sua mente, cada criança que sofrer nas escolas por causa da ideologia de gênero, o sangue vai recair sobre as suas mãos, cristão. Cada criança que for tirada da vida, igual agora no país, aqui vizinho nosso, com 24 semanas foi legalizado, é permitido fazer aborto, o sangue dessas crianças vai recair sobre as suas mãos. Então sim, nós vamos nos posicionar. Se quiser falar que nós estamos nos envolvendo em política, deixe falar. Nós precisamos, como igreja, nos posicionar. E é justamente por cuidarmos da igreja de Cristo que estamos nos posicionando hoje. Que estamos nos colocando hoje o nosso posicionamento. Pessoas que nunca estiveram na frente de igreja. Pessoas que nem sabem o que é pastorear. Estão querendo ensinar pastores o que é e o que não é para passar para a igreja. Não, nós vamos defender os valores cristãos. Mas lembre-se, guarde uma coisa na sua mente. Você que votou, você cristão, que diz ser cristão, e que apoia o governo da esquerda, e que apoia o PT, toda lei que for implantada, você terá culpa. Cada criança, eu vou repetir, cada criança que for abortada, o sangue está nas suas mãos. Sabe por quê? Porque você é materialista. E materialista ainda sem conhecimento de causa. Porque você pensa no seu próprio umbigo. Então repense, cristãos. Repense nos seus princípios. Repense nos seus valores cristãos. Repense na questão familiar. Repense, porque chegou a hora de nós nos posicionarmos. Sim, vai acontecer de uma forma ou de outra. Vai acontecer de uma forma ou de outra. A gente sabe que a igreja de Cristo, nós estamos próximos ao arrebatamento. Eu sei, eu entendo e sabemos. Mas eu não vou ajudar a desmoralizar os princípios cristãos. Eu não vou me vender por um pedaço de carne que eu nem ganho. E nem você vai ganhar. Para de ser enganado, para de ser bobo, para de ser trouxa. Para de achar que pastor tem que ficar dentro de 4 paredes e não pode se posicionar. Nós iremos nos posicionar então em nome de Jesus. Você que é cristão, vai para as redes sociais, na sua igreja, fala, abre a sua boca, porque é inadmissível alguém que se diz cristão, meus irmãos, e contra
todos os princípios bíblicos, apoiando um governo da esquerda. Aí você diz assim: mas nada para a igreja se Deus não quiser. Lembre-se de uma coisa: onde foi que começou o evangelho? Na Ásia Menor. Lembra das cartas? As igrejas da Ásia Menor. E vai hoje para você ver como está a Ásia Menor. Vai hoje para você ver se existe legalização para a pregação do evangelho na Ásia Menor. E por que que não tem? E por que que não pode? Por causa das leis que foram colocadas contra os princípios cristãos. E por que que tem cristãos morrendo lá? Por causa da perseguição religiosa. Porque alguém imaginou, porque alguém achou que não deveria se envolver. Se você for para a Bíblia, para você que diz que a igreja, que o cristão não pode se envolver, se você for para a Bíblia, você vai ver que toda vez que um governo quis se colocar contra os princípios cristãos, os princípios de Deus, os homens de Deus se posicionaram. Os homens de Deus se colocaram em posição. Então é inadmissível. Não tem como eu ser a favor da vida, mas eu apoiar um governo que mata crianças dentro do ventre. Não tem como eu ser contra as drogas, mas eu apoiar e votar em um governo que quer a liberação da maconha. Não tem como eu ser contra o roubo se eu apoio um governo que acha que não tem problema um menino roubar um celular e ele ir preso. Não tem como eu dizer que sou cristão, mas eu ver um presidente aplaudindo dois homens se beijando e achar isso normal. E ainda aplaudir. Sim, você faz o que você quiser da sua vida, mas não tente colocar isso goela abaixo na igreja e na família tradicional. A escolha é individual. Você é homem se quiser, você é mulher se quiser. Sim. Você é homem, você é mulher, você decide o que você quer seguir. O que nós não podemos é aceitar, tentarem nos calar, dizendo que nós não podemos nos posicionar. E o que mais nos deixa preocupado é que existem pessoas que professam o nome de Cristo, mas estão indo a favor do PT, votaram no primeiro turno no PT. É impossível que a sua mente vai continuar da mesma forma. Se você nunca viu, e provavelmente nunca viu, o pastor Ismael se posicionar e se colocar em relação à questão política, prepare que você vai ver. Porque está chegando, nós não podemos nos calar. Nós não podemos achar normal um governo diabólico, com princípios diabólicos, que não valorizam os princípios familiares, que não valorizam os princípios bíblicos. E nós irmos e dizermos, é normal, vamos nos calar. Ou vamos votar no PT, porque no tempo do PT eu podia comprar isso e podia comprar aquilo, materialista. Abre os teus olhos espirituais em nome de Jesus. E mesmo sendo materialista, não entende nada de questão de economia. Não procura pesquisar sobre um assunto que, se procurasse, iria entender que a questão econômica do nosso país está entre as primeiras em relação às demais do mundo.
Então chegou o momento de nos posicionarmos. Se você quiser entrar no meu perfil, dizer que eu estou errado, que não sei, fique à vontade, mas eu vou me posicionar. Se você não quiser mais me ouvir, se você quiser me bloquear, eu vou me posicionar. Por quê? Porque eu pastorei uma igreja e eu não vou ferir os princípios bíblicos em torno de me calar ou de querer agradar alguém. Chegou o momento de nos posicionarmos. Chegou o momento de nos colocarmos, mas guarde uma coisa, se porventura, esse governo esquerdopata assumir o poder do nosso país, todas as leis que forem aprovadas, você que está votando e que vai votar no PT ainda no segundo turno, todas as leis que forem aprovadas, você vai ter parte nisso. Você vai ser culpado. Talvez não seja julgado diante dos homens, mas será julgado diante de Deus. Cada criança que for abortada, eu vou repetir pela terceira vez, você será culpado. Cada família que for desmoralizada por causa que perdeu os valores, você será culpado. Porque você está ferindo os princípios bíblicos. E se você me perguntar, você vai dizer, quer dizer então, e eu sei a mente de alguns, quer dizer então, pastor, que o outro partido, o partido do governo Bolsonaro, só tem coisas que vão a favor, só existem coisas certas, não existe coisa errada. Não é isso que eu já disse, eu não estou aqui defendendo um homem, eu estou aqui defendendo princípios cristãos. Eu sei que existem erros, eu não apoio cegamente um governo. Eu não apoio cegamente um partido político. Mas eu preciso pesar na balança o que está acontecendo. Eu preciso pesar na balança. E na verdade nem precisa a gente pesar na balança, é só olhar para o cenário. E é só olhar para as propostas. Estamos cercados e prestes a ser governados por homens diabólicos, com mente diabólica. E para você que olha e diz assim, algumas questões foram devastadoras em relação a esses 4 anos do governo Bolsonaro. Sim, porque um homem resolveu se posicionar contra o sistema, contra os ministros da esquerda do STF. Só que eu vou lhe dar uma palavra. A igreja, o cristão verdadeiro, e não o cristão mentiroso que se vendeu por propostas da esquerda. O cristão verdadeiro que valoriza a família, que é contra o aborto em qualquer hipótese. Não, pastor, eu não sou a favor do aborto, mas votou no PT. Não, pastor, eu não sou a favor da droga, mas votou no PT. Não, pastor, eu não sou a favor da ideologia de gênero, mas votou no PT. Não, pastor, eu não sou a favor da liberação do ensino da ideologia de gênero nas escolas, mas votou no PT. Você é a favor de tudo isso. Você é abortista. Você é a favor das drogas. Você é a favor do bandidismo. Você é a favor da ideologia de gênero. Isso tudo está nas tuas mãos. Chegou o momento. Decida-se. Mas em nome de Jesus, você que é cristão, valorize os seus princípios. E você, pastor, abre os olhos da sua igreja e deixa dizerem: pastor, você tem que cuidar da igreja. É justamente isso que eu estou fazendo. Estou me posicionando porque cuido das minhas ovelhas.
Estou me posicionando porque tenho zelo pela igreja de Cristo. E saiba o que você fala quando você diz que nós estamos com medo de perseguição religiosa. Não é medo de perseguição religiosa, eu vou repetir de novo para quem entrou agora. Mas eu não vou ajudar a perseguir a igreja. Agora, se você vai ajudar a perseguir a igreja, mesmo estando dentro da igreja, vai para o segundo turno e vota no PT. Porque é sinal que você não valoriza princípios cristãos. Que Deus te abençoe. E vou lhe dizer mais. Compartilhe essa live. O máximo que você puder. O máximo que você puder. Não vai ficar só nessa. Toda semana, algumas vezes, nós entraremos aqui. Tanto antes quanto depois das eleições. Se acha que independente do que acontecer nas eleições, vão nos calar como igreja, não vão. Nós não perdemos os nossos princípios. Portanto, nunca, em outra época, nós falamos tanto acerca de política como nós iremos falar neste tempo. Aí alguém diz assim, mas igreja não é para isso. Igreja não é para pregar o evangelho. Quantas vezes eu pensei assim? Igreja não é para... Meus irmãos, quer dizer então que o mentiroso pode subir nos nossos altares e falar mentira? Quer dizer então que nós temos que subir no altar e não aconselhar e abrir os olhos da noiva de Cristo e nos calar acerca disso? Não, iremos falar sim de política hoje, para que possamos continuar falando do evangelho amanhã. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. E alguém vai comentar aí, pastor, tá nervoso. Se esse é teu pensamento, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas eu vou me posicionar. A igreja, os cristãos precisam se posicionar diante de um partido demoníaco que feriu os princípios cristãos, que é a favor de leis que vai totalmente contra os princípios cristãos. Então valorize a sua família. Se você valoriza a sua família, você não vota em governo da esquerda. Se você valoriza os seus filhos, você não vota em governo da esquerda. Se você é cristão, você não vota em governo do PT. E se você vota, pega a sua Bíblia, fecha ela e nunca mais pregue. Porque você não sabe o que é princípio cristão. Nós iremos nos posicionar. Iremos nos posicionar justamente porque defendemos princípios cristãos. Porque temos uma responsabilidade para com a igreja de Cristo. Porque temos uma responsabilidade para com a igreja do Senhor. E é justamente por essa responsabilidade que nos deixa perplexo ver pessoas que se dizem cristãos votando e apoiando um partido que vai totalmente contra os princípios cristãos. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a tua mente. Que Deus direcione o teu pensamento. E que você faça a escolha certa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.